Como diz a irmã Lígia, hoje é o melhor dia, né, Lígia? Hoje é o melhor dia, e glória a Deus. E algo que a pastora Daílson estava falando ali, comentando, fez um breve comentário ali sobre a palavra ministrada da abertura da pastora Silvia. É interessante, Daílson falou algo que, gente, é tão bom você, a cada manhã, independente da situação, né, pastora Daílson? Se está bom, glória a Deus. Se está difícil, glória a Deus. Porque Deus é o dono de todas as coisas. Deus tem o controle de todas as coisas. E não é só alegria nos nossos dias, né? Tem dias difíceis, dias de dor, dias que a gente chora, dias que você acorda bem, tem dias que você não acorda bem, mas em tudo dai glória a Deus. E uma coisa que eu faço todo dia de manhã, Daílson falou que a gente, independente das circunstâncias, né, pastor Júlio, a gente agradece a Deus por acordar de manhã, porque muitos dormem e não acordam. Muitos gostariam de estar aqui nesta hora e não podem. Quantos estão agora sofrendo no leito de dor no hospital? Quantos estão atrás das grades? Embora muitos estão dentro de um presídio, dentro de uma delegacia lá, mas estão livres, porque são servos de Deus. E a partir, às vezes, desse momento difícil, momento de dor, é que vem conhecer o Senhor Jesus, vem ter um encontro com o Senhor Jesus e ver verdadeiramente o que é viver na presença do Senhor Jesus, o que é ter Jesus na nossa vida. Amém, igreja? Então, e uma coisa que eu faço todo dia de manhã quando eu levanto, que na minha casa tem a porta da frente, né, da entrada, e tem a porta dos fundos, que dá para minha copa, onde dá para minhas plantinhas, né, onde tem minha área, onde tem minhas plantas. E aí, quando eu abro a minha portinha, a primeira cara que eu vejo é minha gata, né? Porque ela dorme fora. Aí, quando eu abro, ela é a primeira a entrar. E aí, quando eu olho para minhas plantinhas, eu olho assim, eu olho logo para o céu e falo: Senhor, muito obrigada por mais um dia. Obrigada porque eu dormi e acordei. Gente, isso é bênção do Senhor, isso é a misericórdia, como a pastora Silvia leu, que as misericórdias do Senhor é o que nos faz estar de pé, é que nos faz caminhar em meio a tantas dificuldades que passamos, mas é só a misericórdia de Deus. Amém, igreja? Então, eu gostaria que nesta hora, mesmo assentados, mas com a reverência do teu coração, em reverência à palavra do Senhor, nós vamos ler. Primeiro, eu quero abrir essa mensagem com o texto que foi dado ao mês de julho, Efésios 6:13, por favor. Que diz assim a palavra do Senhor: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Eu quero destacar esse depois de terdes vencido tudo. O tema que foi dado para todas as ministrações da palavra durante o mês de julho foi depois de tudo. E nesta manhã, como início, primeiro domingo, né, de agosto, o texto desse que foi dado para nós nesse mês de agosto é Romanos 8:37, por favor. Romanos 8:37, que diz, obrigada, querida. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? E olha só, o tema deste mês, dentro deste versículo lido, é a vitória é nossa. Depois de tudo, a vitória é nossa. Então, depois de tudo o quê?
Você sabe o que você tem passado, né? Você sabe, eu sei o que eu passei no mês de julho, o que cada um de nós aqui estamos passando, mas depois de tudo, a vitória é nossa. Amém? Então, na nossa introdução, eu fiz um breve comentário aqui, e como eu falo sempre, eu escrevo, porque a memória falha, né? A cabeça tem hora que falha, então eu escrevo. Nesse capítulo 8 de Romanos, que você, com calma, você pode ler todo o texto do capítulo 8, o apóstolo Paulo ele apresenta uma perspectiva do plano total da salvação. E já no verso 32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É uma pergunta, né? E aqui o apóstolo Paulo ele faz uma pergunta bem retórica, e em cuja resposta nós encontramos promessa e certeza. Se temos Cristo, temos a promessa de vida presente e futura. O amor que sacrificou o seu próprio filho a nosso favor não nos negará coisa nenhuma que nos deixe faltar? Que nos deixe falta de alguma coisa? Como ter sede tendo acesso a esse manancial? Como que é possível você não sentir necessidade, você tendo a palavra de Deus para ser o seu guia, é o seu manual de vida, é o seu dia a dia, é a sua direção, as decisões que você tem que tomar a cada dia, está aqui. Basta você pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, eu não sei o que falar. Muitas vezes a gente nem sabe o que dizer. A gente nem encontra palavras, de repente, diante de uma necessidade. Mas você quer solução, você quer resposta, está aqui, ó. Você não precisa ficar perguntando a A nem B. Você não precisa estar pedindo a ninguém, porque muitas vezes você vai pedir conselho a alguém e esse conselho não vai vir bem para você, né? Porque nem todos têm a sabedoria para aconselhar alguém. Mas o Deus que nós servimos, esse não falha, esse não erra, esse te dá sempre a direção certa, a resposta certa. Ainda que essa resposta para você seja não. Porque muitas vezes, puxa vida, Deus não me responde, Deus está quietinho, eu peço e Deus não mostra nada, Deus não fala nada. O silêncio de Deus também é resposta. Amém? E aqui, como ser pobre, se as riquezas em glória por Cristo estão à nossa disposição? E ser rico não é ter conta no banco, não é ter dinheiro no bolso. Ser rico é você ter uma família unida, é você ter saúde, é você ter condições para caminhar todos os dias, é você ter um emprego, ainda que você ganhe pouco, mas é o teu trabalho, é a porta que Deus abriu. Honre essa porta, glorifique a Deus pela porta que Deus tem aberto para você. E se a porta está fechada, aguarde e continue insistindo, persistindo, porque quando Deus abriu a porta, Ele não abre porta ruim, não. Ele só abre portas boas, portas abençoadas. E a gente só tem que perseverar. E aí, como diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. Não pare de orar. Fale com Deus toda hora, todo instante. Não pare de pedir a Deus direção, resposta. Coloque nas mãos do Senhor. Como diz o salmista, entrega o teu caminho nas mãos do Senhor. Confia nele e tudo ele vai fazer. Lá em Mateus, capítulo 6, verso 33, esse versículo me acompanha desde quando eu conheci Jesus. Eu conheci Jesus com 35 anos. E para a glória de Deus, eu estou com 68. Graças a Deus por isso, né? Mas
quando eu conheci Jesus nessa palavra, num período muito difícil da minha vida. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? É a roupa, é a comida, é o sapato, é o dinheiro para pagar a conta, para você não ser envergonhado, porque a palavra de Deus diz que os servos de Deus jamais serão envergonhados e confundidos. Mas você tem que procurar fazer, né, o certo, procurar na direção que Deus, andar na direção que Deus te dá. Não é o jeito que você quer, não, é o jeito que Deus quer. Porque muitas vezes, se você fizer do seu jeito, você vai dar, como diz o ditado popular, com o nariz na parede. Você vai dar de cara na parede. E aí vai doer muito. Vai doer. Então, faça o que Deus mandar. Não faça do seu jeito, não. É obedecer. E eu sempre falo isso. Fé e obediência andam juntas. Aprendi isso com o meu Heavy. Né, Daílze? O pastor Roberto sempre falou isso, e ele fala, com certeza ele ainda continua falando. O fé e a obediência andam juntas. Não adianta você ter fé e não obedecer. E não adianta você obedecer sem fé. Então, as duas coisas andam juntas. Então, tenha fé e obedeça. Se Deus está mandando você ir para a esquerda, você não tem que ir para a direita. Você vai para a esquerda. Se Deus mandar você ir para a direita, você vai para a direita, não tem que ir para a esquerda. Se Ele mandar ir para frente, vai para frente sem olhar para os lados, sem olhar para trás, que é o importante. Porque crente não tem que ficar olhando para trás, não. Porque lá atrás, já ficou, já foi para trás, né? É como diz a palavra, o passado. O passado passou. Então, você não tem que ficar olhando para trás. Às vezes, Deus te faz lembrar de onde você saiu, da onde Ele te tirou, que é para você não errar mais. Então, glorifique a Deus com a vida que Deus tem te colocado. A posição que Deus tem te colocado, você glorifique a Deus e faça por merecer as misericórdias do Senhor. Amém? Nós podemos não ter riquezas terrenas, porém, temos tesouros no céu. Se vivemos sob as janelas abertas do céu, não há temor de nos faltar o pão de cada dia. E é isso. Buscai, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Não vai faltar nada. E eu sou testemunha disso, eu sou testemunho vivo. Sou testemunho vivo e falo mesmo, nunca me faltou nada. E não me falta até hoje. Não me falta. Não falta na minha casa, não falta a roupa que a gente veste, não falta... Nem o salário dele, que é pouquinho, né? É pouquinho, mas não nos falta nada. Porque se a gente não pode comprar, Deus envia pessoas para nos abençoar. Glória a Deus! Então, aqui, depois no finalzinho, eu botei algo aqui para quem é casado de novo aí. E aí eu vou falar por quê. Sendo herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, jamais devemos duvidar de que somos objeto de amor e de um cuidado providencial único e muito pessoal. E para concluir, que eu não quero me alongar muito, até porque o muito falar, né, não convence ninguém, porque quem convence não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Quem fala aos nossos corações e como fala no meu é o Espírito Santo de Deus. E algo para encerrar aqui, para a gente concluir, para vocês entenderem por que eu falei, depois de tudo, a vitória é nossa. Quarta-feira passada, dia 29, eu e meu digníssimo, nós completamos 50 anos de casados. Bodas de ouro, ô glória, né? E vocês não sabem, vocês nem fazem ideia, alguns aqui, os que estão há mais tempo, os novinhos não devem conhecer muito, não devem saber muito, mas, bem dizer, a igreja toda, bem dizer, a igreja em peso, sabe de como nós chegamos aqui na igreja. Eu cheguei aqui há 33 anos atrás, ele chegou há 20
29, né? 27 anos atrás. A gente não é muito de falar, ele também não gosta muito não, porque a gente tem que falar do que Deus faz na vida da gente hoje. Mas, às vezes, é necessário você falar o que aconteceu lá atrás, para as pessoas entenderem e compreenderem por que a gente, às vezes, fica batendo numa tecla toda a vida. E eu sou muito exigente com as coisas. Quem me conhece aqui, da Ilse, conhece há mais tempo, né? Os mais antigos, pastor Júlio, né? Que está beirando aqui, chegou junto, né? Os mais antigos sabem que eu sou meia enjoada com as coisas de Deus. Deus você tem que fazer as coisas certinhas. As coisas que tem que ser feitas. Não é do que eu quero, o que eu gosto, é o que Deus quer e o que vai agradar a Deus. E eu sou meio enjoada com as coisas de Deus, porque a própria palavra de Deus que tudo é com ordem e decência. E eu gosto de seguir essa regra. As coisas com Deus é com ordem e decência. Não faz bagunça não, porque quem vai pagar o preço é você. É você. Se não fizer direito, quem paga o preço, né? É quem faz errado. Mas, quando nós chegamos aqui, eu cheguei aqui há 33 anos atrás. Todos sabem aqui que eu, com 2 meses de convertida, que eu vivia 18 anos no Espiritismo, larguei tudo para buscar algo que eu não conhecia, buscar alguém que eu não conhecia. E um belo dia, passando na rua, eu passei em frente a uma igreja, onde eu me converti lá, onde eu vou dizer que na hora do desespero, na hora que você não, tua alma está vazia, na hora que você está vazio, eu passei na frente dessa igreja e entrei. E passando na porta, eu ouvi aquele louvor que diz assim: basta que me toque, Senhor, para que a minha alma cansada vencer. E aí eu estou andando. Quando eu vi esse louvor, eu voltei, deixei de fazer o que eu ia fazer, voltei e entrei nessa igreja. E ali me sentei no último banco, quietinha. O pessoal estava todo lá no altar, e eu lá atrás da igreja. E foi ali que eu abri meu coração e me rendi ao Senhor. Conheci Jesus. Fiquei ali pouco tempo, porque era o plano de Deus, era o tempo do Senhor. Porque nada na vida da gente faz, é a gente que decide, é a gente que faz. Tudo é o tempo de Deus. E eu fiquei ali durante 9 meses, me libertei, graças a Deus. E dali comecei a caminhar com meus filhos. Meu filho, na época, estava com 9 para 10 anos. Minha filha mais velha ia fazer 15 anos, por aí, né? 14, por aí. E aconteceu que, com 2 meses de convertida, Almi, ele era polícia militar, envolveram ele numa trama lá que depois, pela misericórdia de Deus, foi provado que ele não estava no meio, mas sabe como é que é as coisas de corrupção, como é que funciona. E aí ele foi preso, eu com 2 meses de convertida. É uma barra, é uma prova. Eu nunca trabalhei fora, ele sempre foi o provedor da casa. Nunca fiz nada para ganhar dinheiro, nada. E até hoje, não faço, não faço. É pela graça de Deus mesmo. E aí, ele foi preso. Ficou quase 10 anos. Eu nunca trabalhei fora. Eu com um filho de 9 para 10 anos. A minha filha com 13 para 14, por aí.
Imagina o que eu ia fazer? Para onde que eu ia correr? Para os pés do Senhor. E ali permaneci firme. E aí foi passando o tempo. Fiquei pouco tempo nessa igreja, 9, 10 meses. Saí e pedi a Deus direção. E Deus me direcionou para cá. Cheguei aqui em 93. E aí foi passando, encontrei aqui a igreja, né? A igreja que me abraçou junto com meus filhos. Eu sozinha, sempre tive apoio, graças a Deus, do meu pastor, da família, da igreja. E quando chegou o tempo que Deus começou a agir, nesse tempo eu busquei ao Senhor e Deus me sustentou nesse versículo. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas Deus acrescentará. Amados, eu nunca precisei trabalhar, porque Deus sempre proveu. Sempre proveu, nunca me deixou faltar nada, nem para mim, nem para os meus filhos. E passou o tempo, e Deus foi restaurando. Vocês imaginam, naquela época, eu com 30 e poucos anos, o que aconteceu? A gente estava meio afastado, porque eu como esposa, né, eu fiquei, me revoltei, e aí achei que a culpa era só dele, e deixei de lado. E não queria mais saber. E aí o nosso casamento estava indo, sabe aquela a linhazinha mais fina que você pode imaginar? Estava assim. E ele não queria saber nada de Jesus, não. Quando ele saiu das delegacias, que ele ficava passeando de um tempo em cada uma, quando ele foi para o presídio, a última visita que eu fui fazer, ele falou para mim, quando eu for para o presídio, você não vai, não precisa ir. Até porque ele sabia que eu ia passar por revista, aquelas coisas todas que passa. Eu também falei que eu não ia passar por isso, e eu falei, não vou te ver. E ali, Deus foi trabalhando. Depois de 4 anos, ele se converteu. Ele conheceu Jesus, se rendeu, se batizou lá, no trabalho que tem no presídio, né? E foi lá, e aí Deus começou a abrir as portas, restaurar. Ele entrou na condicional, na semiaberta, e ali, quando ele saiu na semiaberta, ele, em menos, acho que com uns 15 dias, você arrumou trabalho, não foi? Com 15 dias, ele arrumou trabalho na prefeitura, ainda em condicional. É o que Deus faz. E aí, trabalhou, aí veio para cá, e eu sempre, debaixo da autoridade do meu pastor, debaixo da obediência, e sempre na direção do que meu pastor me aconselhava, e sempre ela faz assim, 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 e Tadaíus aí que não me deixa mentir, né? Era meu pastor e pastora Regina. A pastora Regina, ali era o meu socorro. Quando não tinha o pastor Roberto, era a pastora Regina. E ali foi indo, e foi passando o tempo. Ele veio para cá, e aí ficamos juntos, Deus restaurou. Completamos os 25 anos, fizemos a renovação de votos, Deus restaurou nosso casamento, a nossa vida conjugal, a família, os filhos. Deus colocou tudo no lugar. Tudo no lugar. E aí, passando, e ali Deus só na nossa vida, e a gente só na direção do Senhor.
E aí, quarta-feira passada, nós completamos 50 anos. E glória a Deus, a gente pensou de nem chegar, mas chegamos. Bodas de ouro. Ô, glória. Ganhei até aliança nova, mas... Mas, como eu até falei já com o meu Rev, né? Mandei mensagem para ele, mandei mensagem para a Daílze. A gente ia fazer uma comemoração aqui, mas Deus sabe que nós não sentimos no coração de comemorar nada sem o meu Rev presente. E a nossa história, a nossa trajetória, tudo que Deus fez e tem feito ainda na nossa vida, na minha casa, na minha família, é também pela obediência ao meu pastor. Amados, mesmo que você não concorde com alguma coisa, se o líder falar para você, faça, obedeça, mesmo que você não goste, mesmo que seja contra a tua vontade. Porque eu falei até para o pastor Roberto, falei para o pastor Júlio, falei para a Daílze, até os puxões de orelha que eu recebi do meu pastor, foi para o meu crescimento, foi para a glória de Deus e a restauração da minha casa. Porque hoje eu posso dizer, embora o meu filho, que é levita da casa do Senhor por muitos anos, hoje ele congrega em outra igreja, mas porque assim, né, Deus tem tempo para todas as coisas, ele, a família, meus netos, está tudo lá na casa do Senhor. Mas hoje eu posso dizer, minha filha também, que é bênção do Senhor, não está aqui, mas está na presença do Senhor. E eu posso dizer hoje, eu e minha casa servimos ao Senhor. E glória a Deus por isso. Mas, como eu falei, eu vou esperar. Nós vamos esperar, né, filho? Nós vamos esperar. Para fazer a troca de aliança. Está lá guardadinha. Mas nós vamos fazer só com o meu pastor. E Deus sabe todas as coisas. E eu, para encerrar, eu quero dizer para os casazinhos mais novos aí. Os casais mais novos. Casamento não é fácil. São duas pessoas que não são perfeitas. São duas cabeças pensando diferente. Mas, o que me faz lembrar, Gênesis capítulo 22, verso 24, diz que quando os dois se tornam uma só carne, não é abandonar a família, não é abandonar pai e mãe. Porque a partir do momento que fazem uma aliança um com o outro, é você e o seu cônjuge. Passando por algum problema, alguma fase difícil, nada de correr para a mamãe e papai para falar. É você e ele. É ele e você. Vocês dois é que vão resolver as coisas. Às vezes pede, né, uma orientação, né, o que eu faço, como eu faço, mas não é viver absolutamente, não. É você e ele. E eu escrevi aqui, para não esquecer, eu botei aqui, ó. O que mantém um casamento de pé não é a ausência de crises, mas a decisão de continuar juntos, mesmo quando não é fácil. O amor maduro não é sobre sentir borboletas todos os dias. É sobre escolher ficar, cuidar e construir todos os dias. Nenhuma fase é melhor que a outra, mas todas fazem parte da nossa história. São lembranças, são momentos difíceis, momentos alegres, mas, e uma coisa, passe o tempo que passar, leve os anos que durar.
Deus é quem sabe todas as coisas, é Deus quem sustenta, é Deus quem restaura, é Deus quem fortalece. Mas vivam intensamente a cada dia, um com o outro. Amém, Karen? A Karen está só balançando a cabecinha, Mas é assim. Dure 30, 40, 50. Alguém mandou mensagem para mim e falou assim: pastora, Deus abençoe, que a senhora possa completar mais 100 anos. Eu falei: Jesus! Aí ele completou 50, quando chegar a 100, será que a gente vai estar vivo? Não! Mas viva intensamente a cada dia, independente da situação que você estiver vivendo. Nada de ficar de biquinho um com o outro. Às vezes é até gostoso, né? Às vezes até um bocadinho, né? Um bocadinho é bom, né? Quando faz as pazes é bom pra caramba, né? Mas que isso não se torne um hábito. Não se torne um hábito. Mas se você tem 1 ano, 2 anos, 30 anos, 40 anos, independente disso, façam da vida de vocês, o casal, faça da vida de vocês uma lua de mel eterna. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a cada um aqui ricamente, em nome de Jesus. E que a vida de vocês possa ser cada manhã, a cada abrir de olhos pela manhã. Louve ao Senhor. Agradeça a Deus pela vida que Ele tem te concedido, pela saúde, pela família que você tem. Glorifique a Deus pela família que você tem, que é Deus quem te deu. É Deus quem te deu. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Deus abençoe ricamente. A Daílson, né, vai orar por nós. Que venha mais, mais anos, a gente não sabe quantos. A gente não sabe quantos, mas que Deus possa ter misericórdia de nós a cada dia e que a gente possa viver muitos anos ainda juntos, que agora, né, agora os filhos já crescidos, já criados, a minha filha, né, já está com uma idade já, né, a gente fez 50, ela já vai fazer, né, daqui a pouco, mais um tempo aí. Meu caçula, né, o meu bebê, já está com 45, e a vida da gente agora é os netos. Né? E eu louvo a Deus pelos netos que Deus me deu. O meu mais velho está com 29 anos, e o meu caçula está com 12. E aí eu falei: Jesus, é só te agradecer, Senhor, porque Deus é quem restaura, Deus é quem faz. Amém? Convidar a pastor Almir, convidar os pastores dessa casa para estar aqui. Nós vamos fazer imposição de mãos agora sobre esse casal. Não. Bodas de ouro, né? Ouro lembra de metal precioso, que para ter brilho, para ter pureza, ele passa pelo fogo. E eu acredito, né, que nessa caminhada aí de 50 anos, não tenha sido só dias ensolarados, né? Houve dias também, né, nublados, mas que foram vencidos, porque a Bíblia diz, eu acho que é Eclesiastes 4:12, né, que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente, não é isso? Então a gente sabe, né, que deve ter tido lutas diárias, mas muito joelho no chão, né? Muita oração, né? Muito perdão, né? Como a Bíblia fala, né? A gente tem aquele falando sobre o amor lá em 1 Coríntios 13, né? Que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Então,
a gente percebe, né, que vocês são um testemunho. E eu aqui, representando o Roberto, eu sou muito grata a Deus pela vida de vocês, né, por tudo o que nós vimos, né, que nós presenciamos, e nós somos aqui, né, a maioria aqui é testemunho vivo daquilo que Deus fez na vida de vocês, e isso ninguém pode tirar, né? O que Deus fez é porque Jesus era o alicerce. Amém? Então, nós vamos orar agora e fazer uma oração de agradecimento. Por favor, peço que você, igreja, também levante as mãos. Querido Deus e amado Pai, ó Deus, nesta manhã, ó Deus, depois de ouvir uma palavra dessa, depois, ó Deus, de testemunhar aquilo que o Senhor pode fazer. O Senhor pode entrar onde está tudo quebrado. O Senhor, Ele reconstrói. O Senhor, Ele restaura. O Senhor, Ele renova o amor. E nós vemos isso na vida da reverenda Tânia e do reverendo Almir. Por isso, nós queremos, ó Deus, te agradecer. Ó Deus, saber que as tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. E nós pedimos, Senhor, que eles ainda possam ter muitos anos juntos, ó Deus, que essa parceria, que esse amor, ó Deus, que essa comunhão dure, ó Deus, até que um dia o Senhor os chame. Mas nós pedimos que toda a prosperidade, que toda a felicidade, que a paz que excede todo o entendimento possa repousar no seu lar, na vida da sua família, filhos e netos. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Ah, tá. A Angelina aqui. Uhum. A Alissa, Luiz, Ana Carolina e o Alex. Alex. Amém, Jesus. Nós, antes de encerrarmos, queremos agradecer a presença de Júlia. Cadê você, Júlia? Ô, glória. Lucas. Juliano. Ah, tá. Angelina. Ah, é a bebezinha, é. Raíssa, oh, glória, Luiz Felipe e Ana Carolina. E o Alex, que nome diferente. Amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos dizer para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E volte mais vezes, tá bom? Para estar conosco, vai ser um prazer, uma alegria recebê-los, irmãos. Amém? Porque até aqui... Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus. Dá benção. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze. Despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome e sobrenome. Glória a Deus. Lembrando que logo mais às 18 horas teremos a Santa Ceia do Senhor. Amém? Deus abençoe. Nós vamos dividir em classe agora, em nome de Jesus. Boa aula para cada um. Em nome de Jesus. Amém? E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as infinitas consolações e a comunhão do Santo Espírito do Senhor esteja com cada um de nós, com cada família aqui representada, não somente hoje, mas para todos sempre. E a Igreja de Jesus diz: amém. Deus abençoe e boa aula.